Olá, eu sou a Priscila Gênio, estamos lendo juntos o Devocional de Toda Mulher. Hoje nós estamos entrando no Devocional 16º, que é uma mulher nova. Quem será a mulher posicionada nova? Você já pensou? Quais são as mulheres posicionadas que a gente vai conversar aqui? A de hoje é Raabe. Vamos dar um panorama a respeito da vida dela? A história de Raabe, que teve sua bravura reconhecida por acolher espiões israelitas durante a tomada das terras de Jericó. Além disso, rendeu-se ao Deus vivo, foi remida da sua condição de prostituição e conquistou a salvação de sua família, sendo honrada ao fazer parte da genealogia de Jesus. Mateus 1,5. Seu nome, que significa largura, aparece em Josué 2, Mateus 1,5, Hebreus 11,31 e Tiago 2,25. Uma frase que a autora desse capítulo sobre Raabe, ela escreveu: as escolhas erradas de Raabe não impediram de conhecer a Deus e de ser transformada. Jaqueline Hayak, não sei, acredito que é assim que fala. E o texto base que a gente vai ler hoje é o Josué 2. Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui? Que sempre quando eu vou abrir a Bíblia, eu canto a musiquinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Eu adoro isso, porque é a maneira de eu decorar as coisas. Você tem algumas coisas dessa de memorização? Mas bora lá pro texto, que senão o vídeo vai ficar longo. Josué 2. Josué 2. Espias mandados a Jericó, Raabe. De Cetim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entrar na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei por onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. 6. E ela, porém, os fizera subir o eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposta em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao Vals de Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também que os fizestes dos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvi isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim que usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para a casa do meu pai, e que dareis um sinal certo, de que conservarás a vida ao meu pai e à minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrares na nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida recompensará pela vossa, se não denunciares essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade.
Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte para que porventura vós não encontreis os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias até que eles voltem, e depois tomai-vos o vosso caminho. Disseram os homens: Desabrigados seremos desse teu juramento que nos fizermos jurar? Se, vindo nós à terra, e não ateares este cordão de fio de escarlate, a janela por onde nos fizesse descer. Se não reconheceres a casa contigo, se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família e teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer um que estiver contigo em casa caia sobre nossa cabeça, se alguém lhe puser a mão. Também, se tu denunciasses essa nossa missão, seremos desobrigadas do juramento que nos fizermos jurar. E ela disse: Segundo a vossa palavra, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atoou o cordão de escarlate à janela. E foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Vamos ler o devocional? O tema é: O passado não me define. A primeira vez que Raabe aparece na Bíblia é no 2º capítulo do livro de Josué, esse que a gente acabou de ler, que a retrata como uma prostituta de Jericó que esconde 2 espias de Israel em sua casa. Fato é que era uma mulher marginalizada pela sociedade, mas sua atitude mostra que ela sabia que Deus era e que não permitiu que a sua aparente inferioridade roubasse a oportunidade que ali se apresentava. Então, mesmo sendo arriscado proteger aqueles que atacavam sua cidade, foi o seu temor a Deus que a salvou, assim como toda a sua família. Quando as muralhas de Jericó ruíram. Após esse livramento misericordioso, sua terra mudou totalmente. Ela se casou, teve filhos e ainda passou a fazer parte da genealogia de Jesus. As escolhas erradas de Raabe não a impediram de conhecer a Deus e de ser transformada. Apesar de fazer parte da sua história, ela não deixou que a prostituição a definisse. A trajetória dessa mulher nos mostra que não somos aquilo que fazíamos ou erros que cometimos, mas que a nossa identidade está em Deus e em que Ele é e no que Ele pode fazer em nós e por meio de nós. Um trechinho da Bíblia. Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, porque ouviu que o Senhor secou a água do Mar Vermelho diante de vocês. O Senhor, o Deus de vocês, é acima dos céus e embaixo da terra. Josué 2, 8 a 11. Continuando o texto. Hoje, você pode se ver como Raabe, uma mulher que errou muito, mas tem muito temor a Deus. Que o exemplo dela revele a misericórdia do Senhor para que você compreenda que, mesmo com seu passado, Ele pode construir uma linda história, e não só na sua vida, mas em toda a sua família. O passado não me define. Aqui tá falando muito dos erros, né? Não falou o que levou ela a escolher isso, mas levou que é uma coisa que ela fazia. E uma coisa que eu tenho ouvido a falar sobre a prostituição é que o ato em si não é pecado, não é errado. Mas você colocar preço nele e da maneira que é feita, aí sim que se torna.
Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado em relação a esse tipo de coisa, sabe? Porque muitas vezes a gente está fazendo certo. Mas de que maneira? Aonde? Nós estamos cobrando por isso? Né? E a prostituição normalmente é usar essa palavra a respeito de como a gente se corrompe através de algum benefício, né? Muitas vezes monetário ou benefício de poder, alguma coisa assim, através de alguma coisa que a gente está fazendo. E às vezes é uma coisa certa, só que feita da maneira errada, né? E por às vezes associarmos essa prostituição relacionada, vamos dizer, ao sexo ilícito, muitas pessoas acreditam que o sexo é pecado e acabam tendo problemas sexuais futuros a respeito disso, né? Então, não é todas as pessoas que encaram isso, mas tem algumas pessoas que sim encaram dessa maneira. Então, muitas vezes, o que uma pessoa está fazendo certo de maneira errada, vamos dizer assim, pode influenciar outras pessoas a achar que aquilo é errado e não que a maneira que foi feita é errada, né? E outra coisa que eu tenho entendido a respeito, assim, que o passado não me define, não às vezes até somente aos erros, mas, por exemplo, eu tenho como formação engenheira, eu sou engenheira, só que eu nunca exerci a função de engenheira, mas é a função que eu sou. Ser engenheira não define quem eu sou. Faz parte de mim, faz parte de um estado, de um estudo que eu fiz, mas não define quem eu sou. A minha profissão não define quem eu sou, define quem eu sou a minha essência, né? Qual é a identidade que Deus colocou em mim? E essa identidade que Ele colocou em mim gerou algumas necessidades de estudo, gerou algumas necessidades de como me revelar a minha identidade através do que eu faço. Isso é uma coisa muito legal. Revelar a sua identidade através do que você faz, né? E pode ser que você faça uma coisa hoje, outra coisa amanhã, e você mude, se a gente está falando de profissão, de você mude a profissão completamente, mas a tua identidade tem alguma relação em todas as escolhas que você fez de profissão. O que você acha disso? Você já mudou muito de profissão? Vamos ver. E o que eu gostei também, que foi muito reforçado aqui, que ela entender que ela pode ser muito mais do que uma prostituta, aquilo vamos dizer que estava definindo que ela era no momento, a profissão dela no momento. Mas ela entendia que aquilo não era para ela, aquilo não era a identidade dela. Tanto é que ela entendeu a oportunidade que ela tinha, porque ela reconheceu quem era Deus, ela já temia Deus. Antes mesmo de conhecer aquelas pessoas, ela reconheceu Deus através da vida deles. Através do que Deus tinha feito por aquele povo, de abrir o Mar Vermelho, né? Então, não sei se você conhece a história de Josué e essa conquista de Jericó. É bom dar uma olhada, não sei se vai aprofundar mais aqui nos próximos devocionais, mas dá uma olhada a respeito disso, que a história diz que a estratégia que Deus deu para eles é rodear a cidade 7 vezes. E no último dia, fazer tanto barulho na 7ª volta, né? No 7º dia da volta, que as muralhas caíram, ruíram, somente com esse feito que eles fizeram. E a única parte que ficou em pé é onde estava a casa de Raabe, que tinha o lenço, né, escarlate, a corda escarlate vermelha, né, que nem fala na porta. Mas essa corda é o reconhecimento, eu reconheço. Eu dou a honra para quem eu sei que vai me tirar daqui, para quem vai me salvar. Tanto é que ela faz parte da genealogia de Jesus. Né? É a fé que define muitas pessoas. Vamos ver o que a autora está falando aqui para colocar em prática? Colocando em prática. Primeiro, identifique se seu passado a impede de aproveitar alguma oportunidade que Deus está te dando. Isso é muito legal. Identificar se o que você faz hoje, se a tua profissão, se alguma coisa que alguém te definiu ou que você mesmo se define, está bloqueando de revelar a sua verdadeira identidade. Porque quando você tem a tua identidade revelada, você entende todas as oportunidades que Deus está te dando. E você consegue buscar isso. Você busca isso. Essa identidade.
Então coloque, anote aí as coisas. E muitas vezes as coisas que talvez te deixam muito cansada. Porque se você está trabalhando e é uma coisa que te revela, que é a tua identidade, você não se cansa. Porque cansado você faz e fica exausto ao longo do dia. Mas quando não, você fica exausto porque quando você tem a tua identidade revelada, você trabalha tanto que você quer dar o máximo de você, que você fica exausto, que você dorme, você descansa. Você não fica preocupado. Você tem que trabalhar, que tá com preguiça, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Você não tem essas preocupações, você simplesmente faz o que precisava fazer, se dá o máximo. Isso é um estudo que eu estava vendo também em relação a isso, sobre ter mente de escravos e mente de filho. O escravo, ele quer o trabalho, ele quer ter recompensa a respeito disso. Então, muito da prostituição é em relação a isso. Qual é a recompensa que você tem em relação a isso? Né? Então, o dinheiro é algum benefício? Não sei. Então, o escravo só trabalha mediante a recompensa. Agora, o filho não. Ele já tem a recompensa. E ele não quer nada em troca. Ele simplesmente dá. E dá o máximo, e faz o máximo que puder, porque sabe que aquilo é do pai dele, que uma hora vai ser tudo dele. Então ele já trabalha para o benefício próprio. Ele já sabe o benefício próprio no sentido que ele já está construindo uma coisa que é dele, porque ele é filho. Consegue entender a diferença de emprego e trabalho? Que a gente sempre vai trabalhar. Quais são as oportunidades que Deus está te dando, que você não está conseguindo enxergar? Precisa de ajuda em relação a isso? Me manda uma mensagem que talvez eu possa te ajudar em relação a isso. Vamos ver, colocando em prática 2. Pare de olhar para os seus erros e valorize a misericórdia de Deus, focando no que está na tua frente. Quantas vezes, né? No caso de Raabe, que ela estava focando, acredito que as outras pessoas acabam focando, porque naquela época, para uma pessoa se tornar prostituta, para ela sair disso, é muito difícil. Mas várias coisas pode causar para alguém se prostituir. E não estou dizendo que isso é certo, que são escolhas que as pessoas fazem. Mas às vezes elas não pensam em opções e acabam errando por conta disso. Que acha que não tem opção. Então não consegue ver a misericórdia de Deus porque não vê opção. Não tem alguma coisa que você não tá vendo opção, você fala, vou fazer assim mesmo porque eu não vejo opção? E aí que tá a misericórdia de Deus, aí que vem o milagre. Quando você mantém os teus princípios, entende os teus princípios. Seja fiel aos teus princípios e você vai ser honrado em relação a isso. Às vezes pode não acontecer no momento da maneira, a rapidez que você espera, mas vai acontecer. E você pode ter certeza que você vai ser recompensado porque você se manteve firme. Foca na identidade. Aqui tá falando focando no que está na frente. Foca na sua identidade. E você não vai se perder em relação a isso. Em relação à identidade, eu também vou imaginar, por exemplo, você plantou uma semente de manga. Cresceu uma macieira, uma pereira. Não, cresceu uma mangueira, né? Então você tem uma mangueira. Vai dar banana? Vai dar uva? Não. Vai dar o quê? Manga. Então a gente só pode plantar a semente que tem. A árvore só cresce da semente qual é o DNA dessa semente e só vai produzir isso. Então muitas vezes a natureza é natural. Nós, por termos o livre-arbítrio, nós não permitimos muitas coisas ser natural, então a gente acaba fugindo disso. A gente acha que é um erro produzir manga e quer começar a tapear a manga, porque é amarela, então vou falar que é banana. Vou ver se eu faço num formato mais compridinho, vão achar que é uma banana. Ou então que por conta da casca cor-de-rosa, será que eu vou ser confundida com uma maçã? Então eu vou tentar fazer ela um pouco menorzinha, redondinha. As pessoas podem achar, então eu vou tapear. Mas às vezes é a aparência, mas a essência quando você pega pra comer não é. Não sei se conseguisse entender em relação a isso. Quais são os erros que você tem cometido? Porque você quer fugir de quem realmente você é, do que realmente você quer se expressar. E colocando em prática 3. Se você tem alguma amiga que se sente como Raabe, peça a Deus estratégias para ajudá-la a levar a transformação para dentro da casa dela. Isso é uma coisa tão linda,
né? Porque quando você começa a entender a tua identidade, você consegue começar a reconhecer a identidade dos próximos que estão ao teu redor. E quando você reconhece isso e vê que tem alguma coisa distorcida, que tem alguma coisa estranha, eu acho que você tem que tomar alguma atitude, que seja orando por ela, ou orando com ela, ou vendo de que maneira você pode ajudá-la, né? Mas sugestões, se fossem boas, seriam vendidas, né? As pessoas não falam isso, né? Então eu acho que todo tipo de sugestão tem que ter comprometimento. Você tem que ter um envolvimento dizendo da importância que isso é para você, de entender que ela é uma filha de Deus, que ela tem a identidade em Deus e que ela pode sim mudar a família dela, que ela pode transformar a família dela. Mas ela tem que ter entendimento e entender que você está comprometida com o resultado. E entender se ela realmente quer isso, porque muitas vezes as pessoas não querem, não estão abertas para isso. Tenha sensibilidade para não julgar, porque você já se viu na situação de Raabe em algum momento na sua vida. E como foi o acolhimento das outras pessoas? A acusação? Você é prostituta? Você não serve para nada? Te colocando para baixo, dizendo mal da tua família, de todas as pessoas ao teu redor? Você se sentiu julgada? Como foi essa sensação? Então não julgue os outros. Acolha. E entenda que a situação que ela tá hoje, talvez não é do jeito que ela queria. É do jeito que ela achou que conseguiria. E talvez você pode ajudar ela em relação a isso. Gostei do devocional de hoje, você. Gostou? Tô sentindo falta de orar. Hoje eu vou orar para finalizar. E eu quero que você tire um tempo também para você orar e meditar sobre a palavra. Orar para mim é conversar com Deus. Como eu tô conversando aqui com você. É um bate-papo. Tô colocando as coisas que vêm na minha cabeça, que Deus tem me inspirado, que eu vivo, que eu tenho estudado. Coloque isso para Deus, o que você tem estudado, o que você tem visto. Eu vi isso, mas não tô achando. Senhor Deus, eu não consigo me enxergar. Em que situação eu sou como Raabe, que eu tenho errado? Que eu não tenho reconhecido os meus erros, que eu não quero buscar a mudança, que eu não vejo as oportunidades de mudança. Me mostre a oportunidade de mudança. E essa é a minha oração. Eu não preciso orar como muitas pessoas acham que é com palavras difíceis. Não, é isso. Senhor Deus, eu peço hoje que você me mostre aonde eu tenho errado. Eu quero colocar minha marca com um lenço vermelho, mostrando que eu me entrego a Ti. E eu quero que o Senhor me proteja e me conduza. Eu quero traçar uma nova história na minha vida. Muda a minha história, não só minha, mas como toda a minha família. Eu creio nisso. Você crê nisso? E essa é a minha oração de hoje. Até a próxima. Vamos ver mais o que tem para falar sobre Raabe? Tô ansiosa. Escreve aí nos comentários o que você achou. Tchau, tchau!